Desde os 4 anos, eu ouço passos no sótão. Não é imaginação. Não é madeira estalando com o frio da madrugada. Eu ouço passos. E essa noite, ele falou meu nome. Eu cresci em uma casa antiga, dessas com telhado alto e tábuas que rangem quando a gente respira mais forte. Ficava numa cidade pequena, cercada por árvores e histórias que ninguém ousava contar alto. A casa tinha cheiro de guardado, e por mais que minha mãe limpasse, ele voltava, como se o tempo se recusasse a ir embora dali. O sótão era o lugar que ninguém subia. Não tinha escada fixa. Era preciso puxar uma cordinha no teto do corredor e descer aquela escada de madeira, meio torta, que soltava farpas. Eu lembro do barulho que ela fazia quando o meu pai subia. Era o mesmo som que eu ouvia de madrugada. Só que ninguém subia. Todos estavam dormindo. E mesmo assim, os passos iam e vinham, como se alguém ou alguma coisa estivesse preso lá em cima, andando sem parar. Eu tentava contar para minha mãe. Ela dizia que era sonho. Meu pai, quando ainda estava por perto, ria e dizia que era só o vento mexendo nas telhas, mas o vento não tem pés, e aqueles passos tinham peso, às vezes lentos, arrastados, outras vezes rápidos, como se estivessem fugindo de algo. Na escola, eu era uma criança esquisita, silencioso demais. Olhava para os cantos, evitava ir à casa dos outros, porque depois de um tempo, eu comecei a notar que os passos vinham mesmo quando a gente viajava. Era como se aquilo me seguisse. Ou pior, estivesse dentro de mim. Minha avó era a única que me ouvia de verdade. Uma mulher de olhos fundos, sempre com um lenço na cabeça e um cheiro forte de arruda. Ela dizia coisas que minha mãe odiava escutar. Essa criança tem o véu. Ele vê, ele sente, ele escuta. Não negue isso, senão a coisa cresce. Certa vez eu fui dormir na casa dela. Era um daqueles dias abafados em que o ar parece colado no corpo. Acordei no meio da noite com um som conhecido. Passos. Mas não no sótão. No teto do quarto. 3 passos. Pausa. Mais 3. Como se alguém andasse no telhado. Mas a casa dela nem tinha sótão. Corri para o quarto dela, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela levantou da cama devagar e disse: "Já encontrou você, não foi?" Ela me fez dormir no mesmo quarto que ela aquela noite. Colocou um copo com água e um prato com sal grosso ao lado da cama. No dia seguinte, o copo estava com a água preta, o sal empedrado como pedra, e o chão molhado, como se alguém tivesse derramado algo andando ao redor da cama. Quando minha avó morreu, eu senti que perdi minha única aliada. Os passos voltaram mais intensos, mais constantes, e aos poucos, mais próximos. Aos 15 anos, eu decidi subir no sótão pela primeira vez, sozinho. Esperei meus pais saírem, coloquei uma lanterna no bolso e puxei a cordinha. A escada desceu com aquele som agudo, de madeira velha se abrindo. Subi devagar, cada degrau parecia me testar. O ar ficava mais frio conforme eu subia, e o cheiro era diferente. Não era poeira, era algo mais rançoso, como carne esquecida e ferro. O sótão estava escuro, exceto por um feixe de luz que entrava por uma fresta na parede. Iluminava o canto mais distante, onde havia uma velha cômoda coberta com pano. Eu fui até lá. Cada passo ecoava como se o chão fosse oco. Quando puxei o pano, vi a cômoda, trancada com um cadeado. Mas o que me assustou foi o reflexo no espelho que estava atrás. Havia algo atrás de mim, uma sombra, grande, curvada. Quando me virei, nada. Desci correndo. Tranquei o sótão e jurei nunca mais subir ali. Mas os passos nunca pararam. Passei anos tentando esquecer. Me mudei, morei fora, trabalhei em lugares distantes, até conseguir fingir que era normal. Mas no mês passado minha mãe adoeceu e tive que voltar para a casa da infância. A mesma, a do sótão, a dos passos. Na primeira noite eles voltaram, no mesmo ritmo, no mesmo som, mas com uma diferença. Eles pararam bem acima do meu quarto. Ficaram lá, parados, por horas. Na segunda noite, vieram mais perto. E ontem, quando eu estava quase dormindo, ouvi.
pela primeira vez. Lucas. A voz saiu rouca, arranhada, como se tivesse se formado ali mesmo, entre as tábuas podres e os anos de silêncio. Eu congelei. Não conseguia respirar. Aquela era a primeira vez que o que estava no sótão falava. E disse meu nome. Corri até a porta, acendi todas as luzes, mas a casa parecia ainda mais escura. Meu coração martelava como se quisesse fugir do peito. Eu tremia, não de medo, mas de algo mais profundo, como se minha alma tivesse reconhecido aquela voz, algo primal, instintivo. Na manhã seguinte, minha mãe me chamou no quarto. Ela parecia mais fraca, mas seu olhar estava vivo, como se soubesse o que estava acontecendo. Ele te chamou, não foi? Eu hesitei. Ela segurou minha mão com força. Você não devia ter voltado. O sótão não é só madeira. Aquilo é um cofre, e você está começando a abrir ele. Pedi que ela me explicasse, mas tudo o que ela disse foi: procura as cartas. Estão na cômoda do seu avô. Ele sabia de tudo, e me jurou que queimaria. Mas eu escondi. Subi ao sótão de novo. Não sei como tive coragem. Levei comigo uma lanterna, uma faca e um crucifixo. O cheiro estava mais forte. E agora tinha pegadas. Sim, pegadas. No pó que cobria o chão havia marcas grandes, com garras. Não eram humanas. Cheguei até a cômoda, forçando o cadeado com uma chave velha que encontrei na gaveta do meu pai. Dentro, encontrei uma caixa de madeira e dentro dela, as cartas, escritas à mão, endereçadas a ninguém. Eram do meu avô. A primeira carta começava assim: se você está lendo isso, é porque a maldição acordou de novo. Ela sempre pula uma geração. Eu a carreguei por 40 anos. Antes de mim, meu pai. E agora, você, Lucas. Eu não conseguia parar de tremer. Li cada linha como se o tempo tivesse parado. Meu avô contava sobre as noites da transformação, sobre os sonhos em que corria entre as árvores, sobre o cheiro de sangue que ficava na garganta por dias e sobre os passos. Ele dizia que o sótão foi selado não para guardar coisas, mas para conter alguém, um parente distante, preso ali há décadas, mantido sob vigília, com preces, símbolos de proteção e ferro. Ele não é mais homem, nem completamente fera. É o que sobra quando a alma se perde e o instinto domina. Um lobisomem incompleto, um meio-ser. A última carta terminava com uma frase que nunca vou esquecer. Se ele falar seu nome, é porque está tentando atravessar. Naquela noite, fiz algo estúpido. Coloquei um gravador na ponta da escada do sótão e deixei gravando enquanto dormia. O que ouvi no dia seguinte me gelou o sangue. Primeiro, vieram os passos, lentamente. Depois, o som de unhas arranhando madeira. E então, uma respiração pesada, rítmica, ofegante. No final, algo rosnou e disse mais claro do que nunca: está no sangue, Lucas. Se você já sentiu que algo invisível te observa à noite, ou se conhece alguém com uma história parecida, comenta aqui. O canal Ecos da Meia-Noite é onde essas vozes esquecidas ganham espaço. Se essa história te arrepiou até aqui, se inscreve agora, antes que ela continue, porque vai continuar. Depois da gravação, eu pensei em fugir, sair dali, abandonar tudo, mas a sensação não passava. Era como se ele estivesse dentro de mim, um calor estranho nos ossos. Meus olhos doíam e meus sonhos estavam ficando piores. Sonhei com florestas, com carne, com o luar batendo no meu peito, com correntes quebrando, e então acordei com barulho de vidro estourando. Corri até o sótão. A tranca havia sido arrebentada. A porta estava aberta, e o que vi lá em cima não era mais só uma sombra. Era ele. O que estava no sótão era real. Na penumbra, vi olhos amarelados, luzindo como brasas num corpo agachado. Era alto, quase encostava na cumeeira do telhado. Os pelos eram espessos, escuros, o focinho alargado, mas ainda com traços de algo que já foi humano. As garras tocavam o chão com cuidado, como se calculassem o momento certo para saltar. Eu congelei, não gritei, não consegui me mexer. Mas ele também não atacou. Ele me olhou,
como se me conhecesse, como se me esperasse há anos. E então ele falou de novo. A voz era mais nítida agora. Era minha própria voz. Você já sente, não sente? Aquele som atravessou meu corpo como ferro quente. Eu tremia, mas não de medo. Era uma agonia diferente, interna, como se algo estivesse tentando sair. Ou pior, acordar. Lembrei das palavras do meu avô. A maldição pula uma geração. E quando a hora chega, o sangue sabe. Desci cambaleando. Tranquei o sótão, mesmo sabendo que não adiantava mais. Senti o corpo queimando por dentro, como febre, como raiva contida. Minhas mãos ardiam. As unhas estavam diferentes. Passei o dia em silêncio. Minha mãe não dizia nada. Ela só me olhava com uma tristeza antiga no rosto, como quem já sabia que era tarde demais. À noite, antes de o sol desaparecer completamente, ela me entregou uma caixa pequena. Dentro havia um pedaço de couro envelhecido com um símbolo gravado, um círculo entrelaçado por dentes de lobo. Isso é seu agora, Lucas. Eu não pude impedir. Só posso pedir que lute. O ar da noite era denso. Fui até o céu estava limpo e a lua começava a subir. Senti cada batida do coração como uma martelada nos ossos. Meus sentidos estavam aguçados. Eu ouvia tudo. O som das folhas, dos insetos, do relógio na cozinha e do sótão. Os passos estavam de volta, mas agora, dentro de mim também. Caí de joelhos, as mãos no chão. Senti a espinha vibrar, o peito estalar por dentro. Não era dor, era mudança. E então ouvi novamente. A família guarda, a linhagem continua. Era como se aquela criatura falasse dentro do meu crânio. Ele me chamava. Não como presa, mas como espelho. Voltei para a casa. Subi novamente ao sótão, sozinho. Encontrei ele no mesmo canto, mas dessa vez ele estava em pé e me esperava. A luz da lua entrava pelas frestas, e eu vi, ele era meu avô. Os olhos, a cicatriz no lado do rosto. Era ele, parte fera, parte sombra, preso entre os mundos. Ele não se mexeu. Só estendeu uma das garras e apontou para o espelho encostado Quando olhei, na parede. Vi a mim mesmo, mas não como eu era. Vi o que estava prestes a me tornar. Meu corpo crescia, os olhos brilhavam, a mandíbula se alongava. Era eu, era ele, era nós. Você pode fugir ou pode aceitar. O que você vai ser quando a lua estiver cheia? Fechei os olhos, lembrei da infância, dos passos, dos pesadelos, da solidão. Tudo fazia sentido agora. O que me chamava desde criança era minha própria natureza adormecida. O lobo era parte de mim. Faz 3 noites que ele desapareceu. O sótão está vazio. As pegadas sumiram. A porta não range mais. Mas eu sei que ele não se foi. Ele está dentro de mim agora. E todas as noites, quando o vento sopra e as árvores sussurram lá fora, eu sinto os passos, não no teto, nem no chão, dentro do peito. A pergunta que fica é: por quanto tempo mais eu consigo segurar? Se você também cresceu ouvindo algo que ninguém mais ouvia, se já sentiu um chamado que não sabe explicar, ou se carrega em silêncio um medo antigo que ninguém acredita, você não está sozinho. O Ecos da Meia-Noite é para quem ouve o que os outros fingem não escutar. Compartilhe sua história nos comentários e se inscreva antes que anoiteça.